Oiê, bem-vindos aos Bastidores do Poder. Alguns dias depois de todo esse amaranhado das eleições municipais, algumas cidades ainda com segundo turno, mas aqui para trazer algo que muitas vezes passa despercebido, que é como os candidatos tocam a nossa parte emocional e esses são os mais perigosos. E aqui eu trago para vocês a famosa campanha e promessa de 2022, que era picanha no prato, né? E eu quero justamente falar para vocês tanto do preço, né, absurdo que está a carne no Brasil, mas também falar para vocês de como essa parte de atingir o emocional do eleitor é perigoso, porque as pessoas se deixam levar pela parte emocional e acabam cometendo o erro de eleger pessoas sem a capacidade mínima de nos representar. Para vocês terem uma ideia, todos nós lembramos da promessa, a volta da picanha na mesa do brasileiro. Um símbolo de prosperidade, de recuperação econômica de um país que deixaria para trás os tempos de crise. No entanto, se a gente olhar para a realidade agora do Brasil 2024, essa promessa ela não só ficou distante, como ela virou uma ironia cruel. A picanha, em vez de voltar ao prato da maioria da população, subiu inacreditáveis 43,5% em apenas 6 semanas. Gente, isso é um absurdo. E foi justamente brincando com o emocional do povo brasileiro que se conseguiu trazer essa noção de que agora todos poderiam ter esse acesso, mas sem conseguir contribuir para que seja possível que as pessoas tenham isso. Mas por que uma promessa como essa ela é tão poderosa? A resposta está no apelo emocional. Campanhas eleitorais, principalmente as que vêm da esquerda, como as do governo Lula, não se sustentam apenas em propostas racionais, em dados e fatos. Eles se constroem em cima de sentimentos, expectativas e sonhos. No caso da picanha, a promessa não era só sobre carne, era sobre a volta de um Brasil que muitos brasileiros sentem que perderam. Perderam porque tivemos quantos anos do governo da esquerda? Mas a gente está vendo que até a questão do emprego no Brasil está sendo algo difícil. Né? A questão econômica do nosso país está indo de mal a pior. A política, nesse sentido, é profundamente emocional. E as promessas são construídas para ativar o lado mais sentimental do eleitorado. Não se trata apenas de resolver problemas imediatos, mas de vender uma visão do futuro, de criar uma sensação de que tudo vai melhorar. É se dar aquela falsa sensação de que agora vai dar certo, agora todo mundo vai ter um país digno. Mas não. Quando o candidato ele pega muito na parte emocional, dificilmente ele fará um bom governo, porque ele está apenas querendo te trazer uma sensação de conforto para conquistar o teu voto. Mas o problema ele surge quando essas promessas são completamente desconectadas da realidade e das prioridades do governo. Se a gente analisar de forma crítica, o governo Lula tinha consciência de que prometer a volta da picanha seria algo quase impossível de cumprir a curto prazo. Afinal, estamos falando de uma economia que enfrenta problemas profundos, como a inflação, a alta dos custos da produção. Além disso, há questões prioritárias para o governo, que claramente não são o bem-estar imediato da população mais pobre. Isso fica claro quando a gente analisa os gastos do governo Lula. Aonde está a preocupação do governo Lula? Aonde ele faz cortes e aonde ele gasta milhões, bilhões de dinheiro público? Não é para beneficiar o povo. A verdade é que enquanto o preço da picanha sobe, o governo está investindo em outras áreas, como alianças políticas e projetos de grande escala que beneficiam setores específicos, e não o cidadão comum. Em vez de melhorar as condições de vida da população, muitos dos recursos estão indo para interesses que nada têm a ver com o dia a dia das famílias brasileiras. A preocupação não está no povo. É isso que as pessoas precisam entender e analisar. Mas o povo tem uma memória muito curta. Elas esquecem do que acontece durante o governo e acreditam apenas nessas promessas que vão diretamente no emocional das pessoas. Agora, a grande pergunta é: por que um governo que tem como principal eleitorado as pessoas mais pobres não faz um esforço real para tirar essas pessoas da pobreza? Por que investir em promessas emotivas e vazias em vez de criar políticas que de fato melhorem a vida dessas pessoas? É isso que eu fico me perguntando quando eu analiso de forma crítica todo o cenário político que a gente tem. E a resposta pode ser difícil de digerir, mas é fundamental para entender a estratégia política por trás disso tudo. Quanto mais pessoas permanecem na pobreza, mais dependentes elas se tornam de programas sociais e de auxílios, e quanto mais dependentes elas são do Estado, mais fácil se torna garantir o voto desse grupo. É uma relação de dependência, uma troca de favores. Você oferece uma promessa emotiva,
um pouco de alívio imediato. Em troca, mantenha esse eleitorado fiel a você. Essa é a grande jogada que muitos não querem que você saiba. E aí tudo isso nos leva para uma reflexão crucial. Qual é o verdadeiro interesse do governo em acabar com a pobreza? Se analisarmos com frieza, um governo que depende dos mais pobres para se manter no poder não tem incentivos reais para erradicar a pobreza. Pelo contrário, é conveniente manter esse grupo dependente de falsas promessas e de políticas que apenas mascaram a verdadeira situação. Gente, isso está na nossa cara, a gente só não quer ver. É o óbvio. É importante a gente entender que a política do governo não é focada em resolver os problemas reais da população, mas em manter uma narrativa. Eles precisam que você acredite que está melhorando, quando, na verdade, a realidade mostra outra coisa. É por isso que promessas como as da picanha são feitas. Elas não são desenhadas para serem cumpridas, elas são desenhadas para te manipular. Eles te oferecem algo em troca, você dá o seu voto e não recebe o que eles prometeram. No fim das contas, a picanha prometida foi mais uma jogada política. E enquanto o preço da carne dispara, o governo segue investindo em suas prioridades, que, convenhamos, não são as mesmas da população. A grande lição que fica aqui é que sempre você deve desconfiar de promessas que apelam demais para o seu emocional. Porque a política no Brasil, infelizmente, ela continua sendo um jogo de manipulação. A promessa de hoje é a frustração que você terá amanhã. Por isso eu te convido a continuar acompanhando, porque aqui a gente expõe o que realmente está acontecendo, sem muita frescura, sem muita enrolação. Esse vídeo aqui, ele é apenas uma análise crítica e direta de algo que aconteceu nesses últimos dias, sobre como promessas eleitorais manipulam o emocional das pessoas, principalmente as mais vulneráveis. E como no caso do governo Lula, né, a promessa da picanha ela foi uma linda jogada, uma jogada estratégica, isso a gente tem que combinar, mas que acabou sendo desmascarada pela realidade econômica que a gente vive no país hoje. Então fique atento, fique ligado aqui nos Bastidores do Poder, que semanalmente a gente traz notícias que aconteceram no nosso país envolvendo a política, que envolve diretamente a nossa vida. Hoje eu quis apenas falar sobre essa questão da promessa da picanha. E a gente vem falando dos maiores absurdos que a gente vê acontecendo. Afinal de contas, nós temos hoje um governo de esquerda comandando o país. Se inscreve aqui, ativa o sininho, manda para alguém e fique ligado e informado, porque tudo que acontece no meio político diz respeito a você e a mim também. Até mais!